Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de onde e qual horário você está vendo esse vídeo, mas esse é o primeiro vídeo desse canal. Esse canal é voltado especificamente para você que é violinista e iniciante, que está começando a sua jornada no violino, e para você que não tem a intenção de tornar o violino a sua profissão, mas você tem a intenção de tocar bem, e tocar bem é independente do nível que você tenha de instrumento. É importante você tocar bem para que você se sinta bem tocando o instrumento e para que você não desista dele. Porque eu considero que o violino ele te faz bem mentalmente, é uma maneira de você ter um tempo para você, é uma maneira de você se autocuidar e é uma maneira de você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional através da música. Eu sou Thalita Ribeiro, tenho mais de 20 anos como professora de violino. Comecei a estudar violino aos 14 anos no Projeto Guri e eu nunca fui uma virtuosa, uma pessoa que era genial no instrumento. E isso fez com que eu precisasse buscar algumas estratégias específicas para evoluir no instrumento. Eu tive momentos em que a minha evolução no violino ficou travada porque as pessoas que me acompanhavam talvez não entendessem um pouco da dificuldade que eu tinha e também porque eu não compartilhava essa dificuldade. Eu trazia essa dificuldade comigo, guardada no meu coração e não contava para ninguém. Isso fez com que eu demorasse um pouco para desenvolver algumas habilidades. E é por isso que eu ensino os meus alunos a compartilharem e eu busco extrair dos meus alunos aquilo que eles estão sentindo de dificuldade na hora de tocar um instrumento. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 passos, 3 coisas que vocês precisam ficar muito atentos se você está começando a tocar violino. Então, se você está começando a tocar violino, você precisa prestar atenção nessas 3 coisas que eu vou falar para você durante esse vídeo, porque elas são muito importantes para que você evolua no instrumento. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira coisa, a primeira questão, o primeiro tema, né? Vamos para o primeiro tema. O primeiro tema é: troque a palavra difícil pela palavra detalhe. O violino, ele é um instrumento que muitas pessoas dizem: nossa, tocar violino é muito difícil. Ah, porque o violino é o instrumento mais difícil de todos. Ok, tem muitas coisas no violino, Paganini, Bach, que são muito difíceis de tocar. Porém, se você chega para tocar um instrumento pensando, nossa, esse instrumento é difícil, isso já vai criar uma trava em você e vai ser difícil você prosseguir com o instrumento, porque você vai estar pensando, nossa, isso realmente era muito difícil, eu não devia ter começado. E apesar de termos muitas coisas difíceis no violino, a gente também tem muita coisa que é fácil. Então a gente tem ali as primeiras músicas, o primeiro livro do Suzuki, tem os primeiros métodos. Existem músicas populares, seculares, que são simples de tocar. E não são músicas que são muito difíceis, então a gente consegue tocar alguma música logo no começo do instrumento. Então não quer dizer que o instrumento é um instrumento impossível de tocar. Então você vai trocar essa palavra difícil pela palavra detalhe. Por quê? O violino é um instrumento extremamente detalhista. Nós temos o detalhe da postura do instrumento no nosso corpo, nós temos o detalhe da pegada do arco, nós temos o detalhe da partitura, nós temos os detalhes para tirar som desse instrumento. E tirar som depende muito da pegada da sua pegada no arco. Então, é mais interessante que você troque a palavra difícil pela palavra detalhista. E não só trocar a palavra, mas entender qual detalhe você está aprendendo naquele momento. Por exemplo, se você está aprendendo a colocar o violino no seu corpo e você é mais magrinha, você precisa entender como que o instrumento funciona no seu corpo. Qual detalhe que faz a diferença para você ter um bom posicionamento do violino no seu corpo? Se você está aprendendo a segurar o arco, você precisa entender qual o detalhe da pegada, qual dedo funciona em qual região do arco, qual a diferença de tocar no talão e tocar na ponta, qual dedo que comanda essas regiões do arco. É importante você saber qual detalhe daquela habilidade você está aprendendo naquele momento. Isso vai facilitar o seu processo de aprendizagem, para que você não seja só um repetidor de movimentos do instrumento e quando você chegar na sua casa para estudar,
você apenas repita o instrumento sem ter consciência daquilo que você está fazendo. Isso pode travar a sua evolução e impedir que você cresça mais rápido no instrumento. Então, entenda qual detalhe daquela habilidade você está aprendendo. Pergunte para o seu professor, para a sua professora, o que você precisa prestar atenção naquela habilidade. Se você está colocando os dedos na corda, qual o movimento, como que você vai colocar o dedo, qual detalhe você precisa prestar atenção quando você for fazer isso na sua casa, porque não é só colocar o dedo. Cheguei em casa, vou pegar o violino, abaixei o dedo. Tem toda uma sequência de passos para que você coloque o dedo do jeito certo, né? Não pode ficar fazendo isso, tem que manter o pulso aqui mais reto, não pode ficar mexendo conforme você coloca o dedo, tira o dedo, é só o dedo que mexe, não é o pulso que fica mexendo quando você tira o dedo do instrumento. Então, esses são pontos que são importantes, mas que nem sempre são falados na aula, porque alguns alunos entendem esses detalhes e fazem exatamente, outros alunos não, e às vezes, não é sempre, alguns professores só percebem isso quando está travando muito, então é preciso prestar atenção, muita atenção nos detalhes do instrumento, tá bom? Esse é o primeiro tema, fique atenta aos detalhes que envolve aprender a tocar violino. Segundo tema, e tão importante quanto os detalhes, é constância. Já pega papel e caneta aí e anota. Constância. E como que eu traduzo isso para nossas vidas, para minha vida, para a vida de vocês? Constância não é só estar sempre na aula, não é só estar sempre ouvindo o instrumento. Constância é você pegar o seu instrumento e distribuir o seu estudo durante a semana. Eu vejo muitos alunos, eles estudam, por exemplo, a aula deles é na segunda, aí eles vão estudar na quarta, e aí eles só vão pegar o violino de novo no domingo, porque na segunda tem aula, ou na segunda de manhã, porque a aula é à noite. Qual é o problema disso? O que você está aprendendo uma nova habilidade, que é tocar um instrumento que tem muitos detalhes. Se você deixa para reforçar isso muito depois, seu cérebro vai esquecer o detalhe mais importante. E aí você fez essa repetição lá na quarta-feira e depois você vai fazer na segunda-feira. Você vai demorar muito mais tempo para evoluir e para que o movimento seja automático. O que é tocar bem? É eu tocar todos os movimentos com precisão e de forma automática. Então, não preciso ficar pensando, não preciso ficar mensurando, não preciso ficar equalizando o movimento. Eu vou lá e toco o instrumento. Mas como que eu construo isso? Através da repetição constante e da repetição consciente. Então, se eu deixo para muito depois, meu cérebro esqueceu. Nós somos bombardeados de coisas, tanto na internet, às vezes de atividades, de trabalho, às vezes tem filho, e todas essas informações, elas vão se sobrepondo no nosso cérebro. E aí, seu cérebro vai guardar aquilo que é mais importante naquele momento. E como o violino provavelmente é algo novo na sua vida, seu cérebro não vai tratar aquilo com extrema importância e de que você precisa realmente guardar aquela informação para usar depois. Nosso cérebro é seletivo. A informação que não é tão importante, ele vai descartando. Por isso que às vezes você vai na aula, aprende uma coisa, o professor pergunta, depois você não lembra mais, porque já aconteceram tantas coisas na sua semana que seu cérebro não tratou aquilo como extremo importante. Ele já descartou e colocou outra informação ali que era mais urgente. É por isso que é importante ter constância na prática do instrumento. Então, como que você vai resolver isso? Né? Como que eu digo para os meus alunos resolverem isso? Ao invés de estudar um dia, 2 horas, 3 horas, divide isso durante a semana. 30 minutos todos os dias. Cada dia você pega um trecho, cada dia você pega um conteúdo. Por exemplo, às vezes o professor passa para você escala um exercício específico do livro e uma música, por exemplo. Então você pode fazer, sua aula foi na segunda, na terça você pratica a escala, pratica movimento, na quinta você pratica o exercício e na sexta você pratica a música. Sábado e domingo você repete todas as coisas para chegar na segunda-feira, você tá
tinindo para a aula. Porque se você deixa para estudar tudo de uma só vez, seu cérebro, seu corpo vai perder o foco, você vai acabar prestando mais atenção só nas notas, que geralmente é o que mais acontece. O aluno fica muito preocupado só com a nota, o aluno fica muito preocupado só com a afinação, porque se você ficar trabalhando tudo ao mesmo tempo, o seu cérebro ele dá uma bugada, ele não vai pensar exatamente no que você tem que fazer, né? E aí é o que acontece muito de você estudou, 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 e aí chega na aula, tá tudo errado ou não tá bom, e aí você volta para casa com aquele mesmo exercício para refazer e levar na próxima aula de novo. E às vezes isso acaba frustrando o aluno porque ele fica nesse ciclo de repetir, repetir, repetir e não consegue destravar esse lugar. O que faz destravar? Constância e categorização. E aí, num próximo vídeo, eu trago mais especificamente sobre essa categorização dos elementos de estudo. Mas pensem agora em escrever no papel e coloca na agenda, coloca alarme os dias que você vai estudar e o horário que você vai estudar para que você crie constância e que para que você consiga evoluir, né? Não deixa para estudar um dia só não vai demorar muito para você ver resultado, né? E eu acredito, né? Eu como violinista, eu quero tocar música, eu quero tocar, ver que eu tô tendo resultado e não só ficar no exercício, não só ficar na escala. É importante, mas o mais legal é conseguir fazer música. Então esse é o segundo tema, né, que você precisa prestar atenção quando você vai aprender violino, constância. E terceiro, não menos importante, tão importante quanto todos esses três temas, eles são extremamente importantes em ordem de igualdade, acredito eu. Acompanhamento. Você precisa ter alguém que te acompanhe e que observe aquilo que você está fazendo bem e aquilo que você está precisando aprimorar e melhorar. Por quê? O violino, como eu falei no começo, ele é um instrumento detalhista. E muitas vezes a gente fica muito preocupado com a nota e esquece do detalhe. Esse esquecimento do detalhe pode fazer você criar um vício de movimento e pode fazer você criar alguma lesão no pulso, na mão, no ombro, principalmente pulso, né? Porque a gente mexe muito aqui e aqui também. Então, pode fazer você criar uma lesão no braço e ninguém quer isso, né? Porque isso sim vai fazer com que você fique tempos sem tocar um instrumento até você se recuperar. Por isso, o acompanhamento é muito importante. Porque às vezes você não está evoluindo por uma conta de um simples detalhe na questão do movimento. Vou dar um exemplo aqui, vou contar uma breve história de uma aluna minha. Ela estava aprendendo a colocar o dedo no violino. E ela estava achando muito difícil colocar o dedo. Só que, quando ela estava colocando o dedo, ela abaixava e já levantava. Poderia só abaixar o dedo. E aí ela fazia esse movimento junto, sem necessidade, né? Era só fazer 1, 2, 3. E ela fazia 1, 2, 3. E aí descoordenava, nem eu consigo. E aí, olhando ela, aí ela veio pra aula reclamando que ela tinha estudado a semana inteira e que ela não tava conseguindo colocar os dedos no violino. E aí eu falei, pedi para ela tocar para mim, e aí eu percebi que ela tava fazendo esse movimento, né, de levantar o dedo enquanto tava colocando o outro dedo na corda. E aí a gente foi, ajustou o jeito dela estudar aquilo, e aí melhorou bastante. Mas por que eu digo isso? Ela estava fazendo isso porque ela queria? Não, tá aprendendo. É comum acontecer esse tipo de coisa. Só que se você não tem alguém que te acompanhe, que olha e fale assim, olha, é aqui que você tá errando, vamos ajustar esse ponto técnico aqui, que aí você deslancha. Se você não tem esse olhar, você vai estar sempre achando que o problema é a sua falta de talento, né? Que você não tem capacidade para fazer isso. Quando na verdade é um ajuste de movimento que vai fazer você tocar bem o instrumento, vai fazer você desenvolver bem aquela habilidade. Então, o acompanhamento ele é muito importante, sim, para que você consiga ter essa desenvoltura, né?
Infelizmente, no Brasil, a gente tem aquele costume de ter uma aula na semana com o professor. E o fato do violino ser um instrumento super detalhista, e aí a gente volta lá, né, no começo. O acompanhamento ele é importante para que se construa o passo a passo de forma que você consiga crescer no instrumento, né? Se você não tem um acompanhamento, às vezes você fica rodando muito num único ponto e tenta subir um degrau, mas não consegue porque existe algum movimento que está te travando. Então é muito importante que vocês tenham um acompanhamento de seja compatível com o objetivo de vocês no instrumento. E isso é uma coisa que eu também recomendo muito para os meus alunos. Se você quer fazer parte de uma orquestra, se você quer seguir profissionalmente, você precisa procurar um professor que te direcione muito para isso. Às vezes, então, é bom que vocês estejam alinhados com o seu objetivo no instrumento. Deixe claro para quem está te acompanhando, para quem te acompanha, qual é o seu objetivo. Aí, meu objetivo é tocar a música X. Meu objetivo é tocar a música Y. Meu objetivo é tocar na orquestra. Meu objetivo é tocar só para eu ter um tempo para mim mesma. Isso precisa estar claro, porque é daí que vai partir a construção do seu caminho no violino, né? Então, anota esses 3 pontos, não esquece. Presta atenção na sua rotina para ver se você está fazendo isso, para ver se você está prestando atenção e se você está colocando isso em prática. Então, troca a palavra difícil por detalhe. O violino não é um instrumento difícil, né? É um instrumento detalhista e você precisa saber qual detalhe você está aprendendo naquele momento. Mantenha constância de estudo durante a semana para que você não desista do instrumento e para que você evolua mais rápido e também para que você tenha um passo a passo para seguir e evoluir de forma mais efetiva. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com quem está aprendendo a tocar instrumento ou com quem quer aprender a tocar violino e não deixa de comentar aqui se você está fazendo, se você está seguindo, se você colocou isso em prática, como que é a sua rotina de estudos, se tinha alguma coisa aqui que você não tinha percebido ainda e que a partir desse vídeo você passou a perceber e passou a colocar em prática. Eu te vejo no próximo vídeo.